Glória a Deus. Deuteronômio, capítulo 28. Nós vamos ler apenas os versículos 1 e 2. Diz assim: se atentamente obedeceres a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, todas estas bênçãos virão sobre ti e te seguirão. Em nome de Jesus, Pai Santo, cumpre em nós a tua vontade. Fale conosco e que a tua palavra ilumine nosso entendimento. É o que te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, igreja. Poucas pessoas têm uma percepção nítida da vontade de Deus. Na verdade, as pessoas têm uma noção muito imprecisa da vontade de Deus para as suas vidas. Como será que você enxerga Deus? Qual é a concepção que você tem de Deus? Qual é a tua relação com Ele? Qual é a tua relação com Ele? Para algumas pessoas, Deus parece distante. Algumas pessoas o veem como alguém distante, longe. Outros imaginam Deus como alguém de difícil acesso. Oh, Deus tem tantas pessoas para atender. Eu vou ter que entrar no final da fila. Parece que tudo para você é mais difícil. Deus não está tão acessível assim. Porque nós não compreendemos Deus ainda como Ele tem se revelado. E por isso não nos empenhamos para viver a sua vontade. Porque não temos uma ideia exata dele. Mas ao ler a Bíblia, eu vejo um Deus bom. Ao ler a Bíblia, eu vejo que Deus, Ele está procurando caminhos para nos abençoar. Eu vejo Deus querendo ser favorável ao homem. Eu vejo Deus querendo restaurar o homem para o propósito original da sua criação. E nós muitas vezes fechamos o caminho para que Deus não chegue até nós. Alguém já disse que muito mais Deus quer nos abençoar do que nós queremos receber. Nós nos fechamos, nos distanciamos, não usamos a nossa fé, e fica Deus para lá e nós para cá. Mas nesta noite, Deus está procurando um caminho para chegar até nós. Deus está procurando um acesso até a tua vida. A Bíblia diz em 4:4 que desde a antiguidade não se viu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalham para aqueles que nele esperam. É muito comum nós dizermos que estamos trabalhando para o Senhor, mas agora a Bíblia diz que Deus trabalha por nós.
E alguém pode dizer, pastor, mas esta palavra que nós acabamos de ler foi dirigida a Israel. Isso é verdade. Deuteronômio capítulo 28 é uma palavra de Moisés para Israel. Só que a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11, todas estas coisas que aconteceram a Israel foram registradas e escritas para exemplo nosso, a quem já são chegados os últimos dias. Ou seja, a questão aqui não é para quem foi escrito, a questão aqui é o princípio. É o princípio que está em questão aqui. E o princípio em questão aqui é a obediência. O princípio aqui em questão é a obediência. Deus está dizendo na sua palavra que se o seu povo obedecê-lo, irmãos, não se abrirá apenas um caminho, se abrirá uma estrada real de acesso de Deus até as nossas vidas. E a obediência aqui não é a homens, não. A obediência aqui não é uma instituição, não. A obediência aqui é o próprio Deus. Meu querido, Deus quer dirigir tua vida, Deus quer dirigir tua casa, Deus quer te dar direção. Ele quer mostrar para você o caminho da vida. Aleluia! Por isso ele exorta o seu povo à obediência. Como podemos definir obediência? Obediência significa, ou pode significar, sujeitar-se a alguém que você reconhece ser maior do que você. Podemos definir obediência como sujeitar-se a alguém que você reconhece ser maior do que você. Então você está viajando na estrada e de repente o policial rodoviário estende os braços para você parar. Ele pode ser um policial rodoviário baixinho, barrigudo, nada contra os barrigudos, careca, nada contra esses também. Você pode falar de longe, mas que tampinha! Mas você vai parar. Ai de você se não parar. Por que você para? Porque você reconhece que ele é uma autoridade. Você reconhece que diante da lei ele está acima de você e você deve prestar esclarecimentos a ele. Por que os filhos obedecem aos pais? Os filhos podem estar na maior bagunça, no maior descontrole. Mas de repente os pais chegam e falam duro. Eles ficam tudo pianinho. E alguns tempos atrás nós vimos até uma cena engraçada se não fosse trágica. A polícia prendeu um bando de meliantes. Estavam assaltando. Prendeu todo mundo, algemou, fez sentar ali na calçada. Os caras todo malucão, malandrão, estavam assaltando, estavam apavorando. Daqui a pouco chega a mãe de um deles. E a mãe chega, seu desgraçado, e arranca o chinelo, e pai, mas não, mãe, não. Na frente todo mundo ali começou a chorar, mãe, não. E a mãe dava o chinelo na cara, pá, é isso que eu te ensino em casa, sem vergonha, pá. Cadê o machão que estava assaltando? Cadê o machão que estava apavorando todo mundo? A mãe chegou, meu filho. A mãe chegou, tem que obedecer. O pai chegou. Porque nós reconhecemos que são superiores a nós. Nós temos que obedecer. Agora, por que nós encontramos tanta dificuldade em obedecer a Deus? Por que nós encontramos tanta dificuldade em obedecer ao Senhor? Não é Ele o grande Deus? Não é Ele que fez todas as coisas? Não é Ele quem sustenta tudo pelo poder da sua palavra? Não é Ele que pode mudar a nossa situação com uma sentença? Não é Ele o nosso Salvador? Não é Ele que tem poder para salvar o homem e lançar o homem no inferno? Não é Ele a quem nós aguardamos o grande dia da sua vinda? Por que nós muitas vezes temos dificuldade de obedecer a Deus? Eu explico. Primeiro,
Porque Deus é invisível. O pai, a mãe, o chefe, a autoridade é visível, você está vendo. Mas por Deus ser invisível, nós tardamos muitas vezes na obediência. Mas eu quero lhe dizer que apesar de invisível, Ele é bem presente. Salmo 46, verso 1 diz: o Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Você não está vendo, mas olha o Espírito Santo dele aqui esta noite. Você não está o contemplando, mas os olhos dele estão sobre você. Ele está aqui. Mas por ser invisível, muitas vezes nós tardamos. Um segundo motivo pelo qual temos dificuldade de obedecer a Deus é porque na maioria das vezes o seu juízo não é imediato. Você estacionou em um lugar proibido? Tem uma multa. Passou o semáforo vermelho? Vai ter uma multa. Desobedeceu o pai e a mãe? Vai tomar um cascudo. Não está fazendo o que o chefe manda? Vai ser demitido. Mas muitas vezes o juízo de Deus não é assim. Muitas vezes o juízo de Deus demora um pouco. Porque a Bíblia diz, irmãos, que a ira do Senhor dura só um momento, mas a sua benignidade dura para sempre. Deus é muito mais benigno e paciente do que iracundo. A sua ira dura um momento, mas a sua benignidade, a sua longanimidade é maior. E muitas vezes nós tardamos em obedecer a Deus por conta da longanimidade. Nós achamos que está tudo certo, que está tudo funcionando, não houve nenhuma cobrança, a vida não me trouxe nenhum transtorno, então eu devo estar bem com Deus e Deus deve estar bem comigo. Mas não é assim, irmãos. Nós temos que nos examinarmos, nós temos que colocar nossa vida na balança diariamente. Alguém disse que o crente precisa se arrepender todos os dias. O arrependimento não é só para os ímpios, para os incrédulos. Nós, no final de cada dia, precisamos refletir sobre os nossos dias e nos arrependermos diante de Deus, para que a nossa vida continue na presença dEle, para que nós não nos afastemos aos poucos sem perceber. E quando isto acontece, irmão, se cumprirá o que disse aqui no versículo 1, se atentamente ouvirdes a voz do Senhor teu Deus e guardares os seus mandamentos, eu te abençoarei. Aleluia! Glória a Deus! Como nós exercemos a obediência? Como obedecer a Deus? Como obedecer a alguém que é invisível? Como obedecer a alguém que você não vê? Primeiro, conhecendo a sua palavra. A vontade de Deus está revelada na Bíblia. A Bíblia é a expressão escrita da vontade de Deus. Só podemos nos alinhar com Deus conhecendo a sua palavra. Quando João 8,32 registrou as palavras do Senhor Jesus dizendo: conhecereis a verdade vos libertará. Não significa que você simplesmente abriria a Bíblia e a libertação seria imediata. Aliás, alguns anos atrás aconteceu algo até engraçado. Meu tio conta. Manifestou o demônio na casa de alguém. Um irmão foi expulsar o demônio. O demônio estava bravo. E o irmão foi expulsar o demônio assim, ó. Abriu a Bíblia em Salmo e falou assim: leia aqui, Satanás, leia aqui, ó. Leia aqui, ó, leia aqui. O diabo tomou a Bíblia da mão dele, deu na cabeça dele e ainda rasgou a Bíblia no meio. Acho que ele não sabia ler. Não é assim. Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. Ela está dizendo: vocês conhecerão a vontade de Deus, vocês andarão na vontade de Deus, colocarão a vontade de Deus na vida de vocês, e a vontade de Deus habitando em vocês vai transformar a vida de vocês. É isso que Jesus estava dizendo. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, diz que toda escritura, toda, é inspirada por Deus, e proveitosa para ensinar,
para corrigir, para exortar, para ensinar na justiça de Deus. A palavra de Deus te mostrará o caminho a seguir. A palavra de Deus te dará o norte. A palavra de Deus será a régua aferidora. A palavra de Deus vai mostrar se você está um pouco fora, muito fora ou quase dentro. E a palavra de Deus também vai confirmar quando você estiver dentro. É ela, irmãos. É ela o nosso parâmetro de vida. O nosso parâmetro de vida não é achismo. Não, eu acho, pastor, eu acho, tá? Na minha opinião tem que ser assim. Na minha opinião, isso não tem nenhuma validade. Tem que estar aqui. Tudo que tem que estar aqui. Tudo tem que estar contido aqui, revelado aqui, ensinado aqui, vivido aqui. E quando nós andamos por ela viveremos. Isaías capítulo 8, versículo 20 diz: a lei e ao testemunho. Se não for por esta palavra, eles não verão a luz. Mas Davi andou por esta palavra e ele disse: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para o meu caminho. Ó irmão, se a tua vida está em trevas, meu querido visitante, se a tua vida está indecisa, em confusão, há uma luz que pode te mostrar o caminho. Há uma luz que pode trazer a revelação de Deus sobre a tua vida. E esta luz é a lâmpada da palavra de Deus. Nós podemos exercer a obediência conhecendo a palavra de Deus. Escola Bíblica, sábado às 19 horas. A partir de agosto. Mas também existe uma outra maneira de nós exercermos a obediência. Deus diz aqui em Deuteronômio 28, se atentamente obedeceres a voz do Senhor teu Deus. E no versículo 2, ele diz assim: se ouvires a voz do Senhor teu Deus. A segunda maneira de nós exercermos a obediência a Deus é ouvindo o Senhor em nossa consciência. Deus nos dirige pela nossa consciência. Lá em Colossenses capítulo 3, versículo 15, a Bíblia diz assim: seja a paz de Cristo o árbitro de Deus em vossos corações. Seja a paz de Cristo o árbitro de Deus em vossos corações. A irmã Estela deu ouvidos à voz de Cristo. Quando na última sexta-feira ela ia entrando no elevador, ela sentiu que não era para entrar e ela saiu. Não foi? E os outros irmãos foram. Era sexto andar, mas quando chegou no quinto, o bichinho travou. Os irmãos ficaram 30 minutos presos no elevador lá. Os irmãos achando que eu estava orando do lado de fora, o Luiz falou: ele não está orando, ele está dando risada de nós. Irmãos, foi muito engraçado. Mas ela falou que quando ela entrou, ela sentiu que era para ela sair. Talvez você diga: por que Deus não falou para os outros também? Não sei. Mas veja, nós precisamos ouvir a voz de Deus na nossa consciência. Você vai tomar a decisão, o coração fechou. Mais que seja algo que você esteja querendo muito. O coração fechou, deu aquela angústia, ficou meio abafado. Não faça. Espere, aguarde, deixe os dias passar. Alguém disse: não há nada tão urgente que não possa esperar 3 dias. De repente, quando você espera 3 dias, a vontade passa e você vê que não era mesmo para fazer. Deixe Deus te dirigir por aqui. Você sabe que oração que eu fiz para Deus há 2 anos atrás? No final de 2015, eu falei: Deus, eu quero que o Senhor me ajude a colocar em ordem as minhas finanças. Na época estava um caos. Eu falei: Deus, eu quero que o Senhor me ensine da seguinte forma: quando eu for comprar algo que não é para eu comprar, que o Senhor feche meu coração. Quando for o tempo de eu comprar algo, que o Senhor abra o meu coração. Irmãos, Deus atendeu. Deus atendeu. E eu fechei a mão. Queria atravessar o Canal da Mancha com um sorrisal no punho. Mas aí eu fui lá na Santa Ifigênia. Olha que experiência boba, mas certa. E a minha televisão, ela não é Smart TV, né? Mas a Santa Ifigênia é o paraíso. Né?
Tem um aparelho que lançaram que você transforma a sua TV em Smart TV. R$ 180, você só conecta no USB. Eu cheguei e falei, uau, que legal, meu. Puxa, não preciso nem comprar outra televisão, vou comprar isso aqui. Né? E olha quanto que é, 180 na época, 140, não lembro. Me dá um. Aí a moça embrulhando, meu coração fechou. Aí eu lembrei da oração. Como se Deus estivesse falando, você precisa mesmo disso? Eu falei, moço, peraí. Esse é o mais barato? Ele falou, esse é o único que tem, né? Da Google, né? A Google que lançou isso. Então, é porque eu vou ser a primeira loja, né? Eu não pesquisei em nenhuma outra. E ele já embrulhando. Eu falei, não, para de embrulhar. Espera um pouco. Eu vou dar mais uma volta. Eu vou pensar. Irmãos, voltei sem comprar. E Deus foi ensinando. Graças a Deus, tudo em ordem. Hoje. 2 anos depois. Você pedir para Deus coisas simples. Deus, entra na minha vida. Minha vida espiritual. Deus, me dirige. Eu quero ouvir a tua voz. Eu quero sentir que estou sendo dirigido pelo Senhor. Deus quer dirigir tua vida, meu irmão. Ele quer ser o condutor da tua vida. Ele quer te dar vitória. Ele quer te fazer prosperar. Mas ouça a voz do Senhor teu Deus. Alguns anos atrás, uma família aqui em São Paulo. Pai, mãe, filho e filha. Estavam bem. Uma família equilibrada, contas equilibradas, tudo tranquilo, marido empregado, cristãos. E deu no homem a louca de ir embora para o sul. Vamos embora para o sul. E a mulher, mas para que a gente vai fazer no sul? Não, lá é lindo, as praias são lindas, o ar é puro, mas e daí? Não, a gente vai vender. O que a gente vai vender? Não, a gente vende aqui, compra lá, e lá arruma um trabalho, e lá a vida vai ser melhor. Não consultaram a Deus. Isso que me contou foi o próprio filho. Não consultaram a Deus. O marido vendeu a casa, pediu a conta do emprego, foi todo mundo embora para o sul. Chegou lá para começar a alugar uma casa, mas o homem não arrumava emprego. O dinheiro foi acabando. Não dava mais para comprar a casa. E não arrumava emprego. O dinheiro foi acabando. 2 anos, 3 anos, foi passando. Cada ano era um espirro. E finalmente, o dinheiro acabou. Obrigado, irmã. E começaram a passar necessidade. E começaram a depender de cesta básica. Até que a mulher falou, o que a gente vai ficar fazendo aqui? A gente não conhece ninguém. E dependendo de estranhos. Nossa família, nossa parentela toda lá em São Paulo. Então ele conseguiu um dinheiro emprestado. Vendeu os móveis. O dinheiro emprestado ele comprou as passagens de volta. Voltou com uma mão na frente e outra atrás. Sem nada, sem móveis, sem casa, sem dinheiro, sem emprego. E até o final da vida deste homem, ele morou de aluguel. Um passo errado. Um passo que não consultou a Deus. Um passo que não ouviu a voz de Deus. Mas agora Deus está dizendo, se atentamente ouvirdes a minha voz, se vocês me escutarem quando eu falar com vocês, se vocês derem ouvido ao meu espírito quando eu tocar no coração de vocês, quando vocês não fizerem quando eu disser não faça, quando vocês fizerem quando eu disser faça, se vocês andarem ao som da minha voz, eu exaltarei vocês no meio desta terra. Aleluia! Salmo 32. Se eu não me engano, verso 7, deixa eu conferir. Salmo 32, verso 7, olha o que Deus diz. Não, verso 9.
Não sejais como o cavalo ou a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, ou não virão a ti. Deus está dizendo para o seu povo, não sejamos como o cavalo ou a mula, que precisa de cabresto. Deus precisa tacar um tijolo para você ver que está tudo errado. Deus precisa dar uma pedrada para você ver que está tudo errado. Não seja assim. Agora olha o que Deus diz no verso 8. E instruir-te-ei, e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Deus é Pai, meus irmãos. Deus não é carrasco, não, Ele é Pai. Ele não quer te dirigir com surra, não. Ele não quer te dirigir com chinelada, não. Ele quer te guiar com os olhos dEle. E quando você contemplar a face de Deus, você saberá a direção que Ele está dando para a tua vida. Ele quer guiar nossas vidas pelos seus olhos. O que motiva a nossa desobediência? São vários motivos que nos levam a desobedecer a Deus. Primeiro, ganância. A Bíblia fala em Números capítulo 23, você não precisa ler, vou apenas resumir. E quando Israel estava para invadir a terra de Moabe, o rei de Moabe, chamado Balaque, chamou um profeta de Deus, Balaão, para amaldiçoar o povo de Israel. Dizia a Balaque através dos seus mensageiros, Balaão, vem até mim e amaldiçoa os israelitas, para que eles não vençam a guerra. E Balaão falou, vou consultar a Deus. Quando Balaão consultou, Deus falou assim, não vai com eles. Não vai porque o povo é bendito. E você não vai conseguir amaldiçoar um povo bendito. Oh, aleluia! Você é um povo bendito, não é bom saber disso? Quando a bênção já está sobre nós, aleluia! Deixa falar, deixa amaldiçoar, nós somos benditos. E Balaão falou assim, olha, eu não vou poder ir porque Deus falou isso. Eles voltaram e Balaque falou, não, eu ofereço o dobro. Volta lá e fala que eu ofereço prata, ouro. Balaão, quando recebeu a segunda proposta, falou, peraí, deixa eu consultar a Deus novamente. Irmãos, não era para ele ter consultado a Deus. Se Deus já falou uma vez, está falado. Ele já sabia a vontade de Deus. Mas Deus, sabendo da predisposição do coração do Balaão, falou assim, tá bom, vai. Mas vai falar só o que eu mandar você falar. E Balaão foi. Não entrando nos pormenores da história. Balaque falou, ó, sobe nessa montanha. Olha lá, olha o povo de Israel lá. Lança uma maldição sobre eles. Quando Balaão se enchia de Deus, ele ia levantar a mão, em vez de amaldiçoar, abençoava. Não, peraí, chamei para amaldiçoar. Olha lá, olha as tendas, olha o tabernáculo, amaldiçoa daqui. E ele abria a boca, saía a benção. Mas eu chamei você para amaldiçoar, até agora você só abençoou. E Balaão falou, não falei que o que Deus mandasse era isso que eu ia falar. E por 3 vezes Deus não deixou ele amaldiçoar. Tudo bem. Acabou aí? Não acabou. A Bíblia fala, em outro contexto, que Balaão chama Balaque de lado e falou, olha, você não vai conseguir vencer este povo pela guerra. Porque Deus é a proteção deles. Você tem que levar este povo a pecar. Porque se eles pecarem, Deus vai tirar o seu favor deles. E aí eles perdem a guerra. Balaque falou, como que eu faço? Pega umas donzelas, umas jovens, bem bonita, bem atraente. Faça elas se infiltrar lá no meio dos jovens. E atrair os jovens para cá. E aí os jovens vão se misturar com elas, vão se relacionar com elas, vão dançar, vão cultuar os teus deuses. Balaque falou, e fez isso. 23 mil israelitas morreram. Balaão recebeu a sua recompensa, irmão. Só que a Bíblia fala no livro de Josué, que quando Israel atravessou o Jordão e entrou à terra, Balaão foi morto à espada. Eles encontraram Balaão, quer dizer, ele desfrutou pouco tempo da recompensa da iniquidade. Era um homem que ouviu a voz de Deus. Era um homem que tinha visões de Deus de olho aberto. Balaão profetizou, irmãos, coisas dos dias de Cristo. Mas por ganância, querer mais, ele se esqueceu da orientação de Deus e se entregou à desobediência. E Deus trouxe o juízo sobre ele. Uma outra coisa que nos leva à desobediência é quando nos tornamos independentes de Deus. E pode acontecer também, irmãos, de Deus falar conosco e nós rejeitarmos tanto a instrução do Espírito Santo ao ponto de nós não conseguirmos mais ouvi-lo. Nós podemos rejeitar tanto a instrução de Deus que nós endurecemos o nosso coração, não somos mais sensíveis a Deus. Quando estávamos no outro ministério, há muitos anos atrás,
Um jovem estava desempregado. E apareceu um trabalho, adivinha onde? Não, adivinhar é pecado. Suponha onde. Apareceu um trabalho no bingo. Bingo, irmãos. Lugar de bebida, de jogatina, de prostituição, de adultério, um lugar de maldição. Horário de trabalho, das 6 da tarde às 5 da manhã. Não é para tirar da igreja? Todo mundo falou para ele, cara, não vai, cara. Você vai trabalhar em bingo? Não, mas é só um tempo, só para eu levantar um dinheiro, para sair do sufoco. Eu falei, mas não é de Deus, cara. Deus não vai abrir uma porta que vai te tirar da igreja. Isso não é de Deus. Todo o pessoal do louvor falou com ele, mas ele estava decidido. Não, eu vou. Porque Deus pode falar com você e Deus pode usar outros para falar com você. E você tem que entender que é Deus falando também. E ele foi. Ele não tinha mais noite. Dormia de dia e trabalhava de noite. Bingo, jogatina, bebida, prostituição. Começou a fumar. Começou a beber. Claro, desviou-se dos caminhos do Senhor, mas o pior estava por vir. Tornou-se homossexual. Tornou-se homossexual e está desviado até hoje. Se tornou independente de Deus. Deus nos chamou para viver dependentes dEle. Você não deve comprar algo sem consultar a Deus. Você não deve vender algo sem consultar a Deus. Você não deve mudar de casa sem consultar a Deus. Mudar de cidade sem consultar a Deus. Você não deve mudar de igreja sem consultar a Deus. Você não deve mudar de emprego sem consultar a Deus. Você não deve entrar no relacionamento sem consultar a Deus. Nossas vidas devem estar diariamente dependentes de Deus. Porque em Provérbios capítulo 10, versículo 22, diz que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Muitas vezes nós crescemos os olhos nas bênçãos do mundo, porque parece que são tão imediatas, mas acredite, a bênção de Deus demora mais. Muitas vezes você vai demorar anos para entender o que Deus quis com você, no que Deus te abençoou, mas se você tiver paciência, é esta bênção que vai te enriquecer de verdade, é esta bênção que vai te privar de muito sofrimento, porque o muito sem Deus é pouco, mas o pouco com a bênção de Deus terá a multiplicação. Aleluia! Glória a Deus! A obediência tem seus benefícios. Nós voltamos para Gênesis capítulo 6. O capítulo no qual Deus decidiu destruir o mundo através do dilúvio. No meio de um mundo destinado à condenação, Deus viu um homem que ainda obedecia a sua voz. E pela sua obediência, Noé atraiu a salvação de Deus para ele e para a sua casa. Diga, a minha obediência atrai a salvação. Quando nós olhamos para o livro de Jó, Jó foi um homem que eu acredito que dentre nós aqui ninguém sofreu como Jó. Deus nos livre disso, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos prive desse sofrimento. Mas deve ser um trauma perder um filho. Jó perdeu 10 filhos no mesmo dia. Alguém aqui sofreu mais do que ele? Jó ficou pobre, miserável, da noite para o dia. Ele não perdeu uma aposta, um carro, uma casa que ele tinha, não. Ele perdeu tudo. E o pior de tudo, ele perdeu a sua saúde. Mas durante todo esse período de tribulação, ele não perdeu a obediência. Ao ponto da Bíblia, o próprio Deus dizer, Jó em nada pecou com os seus lábios. Não sabemos, alguns estudiosos acreditam que a aprovação de Jó tenha durado 1 ano. Jó perdeu tudo, mas ele não perdeu a obediência. Ele dizia, eu sei que meu Redentor vive.
estou na desgraça, essa tragédia me aconteceu, perdi tudo que eu tinha, mas Ele está vivo. Alguma coisa Ele vai fazer. E a obediência de Jó atraiu, sabe o quê? A restauração. No capítulo 42, a Bíblia diz que abençoou o Senhor em dobro a Jó e lhe restituiu tudo o que ele havia perdido. Diga, minha obediência você perdeu algo, você perdeu saúde, você perdeu tempo, você perdeu um emprego, você perdeu um trabalho, você perdeu dinheiro. O que você perdeu? Ainda que você tenha perdido muitas coisas, se você não perdeu a tua obediência a Deus, você não perdeu nada, porque está chegando o dia da restauração. Deus não vai deixar a tua obediência em vão, Ele vai corresponder à tua fidelidade, Ele vai corresponder à tua perseverança. A restauração de Deus virá sobre o seu povo. Aleluia! Glória a Deus! Quando olhamos para Daniel, Daniel também não perdeu a obediência. Mesmo estando em terra estranha, mesmo tendo sido levado prisioneiro de guerra, ter sido separado dos pais, da família, da sua terra natal, ter sido levado à força para uma terra estranha, obrigado a servir um Deus pagão, idólatra, feiticeiro, pecador, Daniel não perdeu a obediência. Por não ter perdido a obediência, Daniel atraiu o livramento de Deus. Capítulo 2 de Daniel. Capítulo 1 de Daniel. Deus o livra de ter que comer das coisas sacrificadas aos ídolos. No capítulo 2 de Daniel, Deus o livra de ser degolado, porque o rei não lembrava de um sonho, e Deus revelou para Daniel o sonho do rei para ele não perder a cabeça. No capítulo 3, Deus livra os colegas de Daniel da fornalha ardente, do poder do fogo, e eles saem intactos da fornalha. No capítulo 4, irmãos, Deus traz honra para Daniel. No capítulo 5, Deus traz honra novamente para Daniel. No capítulo 6, Deus dá outro livramento para Daniel, quando o lançam injustamente na cova dos leões, e os leões não o tocam durante uma noite toda. A obediência atrai livramento. A obediência atrai livramento. A obediência atrai livramento. Meu tio, ele trabalha no metrô, lá na Zona Leste. Ele vai de carro. Ele disse que estava indo certo dia pela Radial. Não, pela Radial, não me lembro. Ele estava indo trabalhar e tinha um ciclista indo pelo acostamento. E um motoqueiro veio a toda velocidade pelo acostamento, que é proibido, sim ou não? O motoqueiro veio a toda velocidade. Desculpa, Joás, eu sei que... Não faça isso, Joás. E aquele ciclista atrapalhou, o motoqueiro teve que frear. E ele ficou com tanta raiva que ele foi para dar uma pesada no ciclista. Só que quando ele fez assim para dar a pesada, ele desequilibrou da moto. E ele tombou para o meio da pista e o carro que veio passou por cima dele. E o ciclista foi embora e não percebeu nada do que aconteceu. O cara ficou lá estirado esperando o resgate. E o ciclista devia estar ouvindo música. Eu fico imaginando, às vezes Deus deve fazer assim. Às vezes o diabo deve vir furioso contra você, contra a tua casa. Às vezes o diabo deve vir com demônios rangendo os dentes para te destruir, para acabar com você. E Deus envia o anjo que te dá o livramento e você nem percebe que Deus te abençoou. Meu irmão, a tua obediência trará o livramento de Deus. Oh, glória a Deus! Agora, a obediência não nos torna inatingíveis. Preste atenção. A obediência não nos torna inatingíveis.
João capítulo 16, versículo 33, Jesus disse: no mundo tereis aflições. Tereis, fazer o quê? Não enganou ninguém, não iludiu ninguém. Ele falou a verdade. No mundo vocês terão aflição, mesmo obedecendo, mesmo servindo a Deus fielmente, mesmo servindo na casa do Senhor, vocês terão aflições. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aquele que vos aflige, eu já venci. Eu sou maior do que aquele que vos aflige. A obediência não nos torna inatingíveis, mas a obediência nos torna esperançosos. Sempre há uma esperança para você que serve a Deus. Sempre haverá uma porta aberta para você que serve a Deus. Sempre haverá um livramento para você que serve a Deus. Sempre haverá uma resposta para você que serve a Deus. Sempre haverá uma saída para você que serve a Deus. Sempre haverá uma direção para você que serve a Deus. A esperança do crente é Jesus Cristo. Então, irmãos, voltando para Deuteronômio, nós encerramos. Se atentamente obedeceres à voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Deus tem planos de paz para nós. Deus tem planos de esperança para nós. Deus tem futuro para nós. Isso aqui não é jargão de pregador, não. Isso aqui é Bíblia. Jeremias 29, 11. Eu é que sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor. Planos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Então ireis e me buscareis e me invocareis. Invocareis e me achareis quando me invocardes de todo o vosso coração. Sempre haverá um plano de Deus para nós. Ele só precisa que eu e você mantenhamos o acesso aberto, o caminho aberto. E o caminho de Deus até nós é a obediência. O caminho de Deus até nós é a obediência. A obediência não é um caminho, ela é uma estrada real, onde Deus passa livremente. Se obedecermos à voz do Senhor nosso Deus, Ele nos exaltará. Versículo 2 de 28 diz: se ouvires a voz do Senhor teu Deus, todas estas bênçãos virão sobre ti e te seguirão. Ou em outra tradução, te alcançarão. Mas alguém certa vez viu uma possibilidade, não sei se em alguma Bíblia ou na tradução original, não sei. Mas essa pessoa viu essa possibilidade de tradução e eu achei interessante. Que diz assim: se ouvires a voz do Senhor teu Deus, todas estas bênçãos virão sobre ti e te atropelarão. Diz que as bênçãos, não é que elas seguem, elas virão com ímpeto contra você, atrás de você. E as bênçãos virão com tamanho ímpeto, que elas te atropelarão. Quem ao sair da igreja esta noite quer ser atropelado? Diga amém. Está todo mundo com medo, né? Pelas bênçãos de Deus. É que susto, né? Olha, eu vi gente batendo na madeira aí, ó. Você. Aí você chega em casa. Chega em casa assim. Band-aid na testa. Olho roxo. O que foi que aconteceu? Foi assaltado? Reagiu ao assalto? Não. O que foi? Está dando um derrame? Está arrastando a perna? Não. Fui atropelado pelas bênçãos de Deus. Aleluia. Uhul. Fica correndo atrás de bênção. Deus disse, se me obedecer, elas é que correrão atrás de vocês. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Feche os teus olhos. Meu Deus e meu Pai, nós entregamos a Tua palavra. Nós entregamos a Tua mensagem que o Senhor
nos deu esta manhã. Senhor, obrigado por nos instruir na tua vontade. Obrigado, Senhor, por nos dirigir no caminho. Obrigado, Senhor, por nos suprir. Sem ti, Senhor, éramos perdidos. Sem ti, Senhor, estávamos em trevas e sem direção. Mas o Senhor revelou-se a nós e agora tem sustentado nossas vidas pelo caminho. Pai, a tua palavra foi pregada, a tua verdade foi proclamada, foi anunciada. Eu quero te pedir agora, em nome de Jesus, abençoe, meu Deus, esta igreja, abençoe este povo, este rebanho, do qual eu faço parte. Não fomos nós, Senhor, mas foi o Senhor quem nos fez ovelha do teu aprisco. E agora, Senhor, conduza-nos pelo caminho. Conduza-nos, Senhor, em segurança. Ensina-nos a cada dia a exercermos a aptidão de ouvir a tua voz. E eu sei que as tuas bênçãos, Senhor, estarão sempre presentes em nome de Jesus. Amém, amém.